Bem, pessoal, tendo visto isto, né, em relação às atividades que a gente tem, independente do processo, independente do método que a gente está usando, é claro que aqui eu direcionei um pouco, dando os exemplos de modelo de caso de uso, mas aquela análise requisito poderia ser feito com DFD, por exemplo. Mas vamos começar a entender por que que a gente fala de arquitetura de software, né? Por que que surgiu a arquitetura de software? Então, a gente pode dizer que no final da década de 1980, o pessoal começou a perceber que, claro, existia um problema de requisito, um problema de conseguir entender o que era para ser feito, mas também, né, com a evolução, né, das técnicas para o desenvolvimento de software, seja ela em linguagem, né, em formas de organização desse conjunto, né, de produtos, de artefatos montados, mesmo assim ainda estava tendo problema. Mesmo assim, né, o software não estava sendo desenvolvido de uma maneira correta, e isso não se devia apenas à parte de requisito. Então, começou a perceber-se escolhas arquiteturais, ou seja, a parte da arquitetura, como o software ia funcionar, não estavam sendo feitas de forma pensada, né? Elas eram feitas de forma aleatória, tá? Hoje em dia, né, tá, eu diria para vocês que a gente continua fazendo meio aleatório. Por que que eu estou dizendo aleatório? Porque eu não vejo dentro do mercado o pessoal pensando muito nessas escolhas arquiteturais. Essas escolhas arquiteturais são feitas pensando somente na experiência da equipe, tá? No que os arquitetos conhecem, né? Tá? Então, não tem aí, né, um estudo, tá? Que é necessário fazer cada vez mais, porque cada vez mais a gente tem várias possibilidades para desenvolver o software, né? Não vejo aí um estudo mais aprofundado de escolhas no projeto em cima de técnica, né? Em cima da técnica, tá? Em cima da performance, qual tipo de segurança, o que eu quero de usabilidade, né? Tudo isso é muito importante. Então, hoje em dia, né, essas escolhas arquiteturais são cada vez até mais complexas, porque eu tenho que analisar muito bem o que, que eu quero fazer para saber qual o melhor como eu fazer isso, né? Por que, que eu vou usar uma realidade virtual? Por que, que a realidade virtual, nesse caso, é escolhido? Então, eu vou ter isso, né, quando eu faço as escolhas arquiteturais baseadas na parte técnica, né, do meu projeto. A documentação fraca e falha, tá? Então, aqui, né, lembrando para vocês que eu tenho colocado isso muito em aula, né, tá? Nas reuniões, que a documentação, ela não existe só para estar escrito, né? Então, vocês devem perceber que quando a gente está nas reuniões, muitas vezes eu falo assim, ó, lembra o que você escreveu lá no documento de visão, lembra o que você escreveu lá na matriz de posicionamento, não está batendo com o que você está colocando na história do usuário. Então, essa documentação, porque a documentação, na verdade, é para te lembrar o que você está pensando em fazer. Você não é obrigado a guardar tudo na cabeça, gente. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente fala que a gente voltou para casa e tem que desligar do trabalho. Né? Então, se você se desligar do trabalho, você vai esquecer o que você fez. E aí, onde que você vai lembrar o que, que você fez? Está na documentação. É lá que vai te direcionar, vai fazer você lembrar das coisas que tem que ser feitas, o que, que ficou a se fazer. Tá? Então, não pensa na documentação como alguma coisa que está atrapalhando. Lembra que é alguma coisa que você vai lá como uma anotação para lembrar o que, que você fez. Tá? Porque ninguém é obrigado a ficar decorando e saber prontamente o que, que você fez. Lembra disso, gente. A gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para pensar. Por que, que eu tenho que guardar em que status está meu projeto que eu estou trabalhando? Deixa isso anotado. Aí quando eu precisar, eu vou lá e olho. Pensa na documentação desse jeito. Se você começar a pensar na documentação desse jeito, você vai ver como isso vai melhorar a sua vida, vai melhorar o seu trabalho e você vai ficar mais sossegado, porque você não tem que ficar decorando, tem que ficar lembrando, tem que puxar da memória, nada disso. Vai lá no documento e olha, é lá que está escrito. Se vocês olharem, né, tá? Eu faço uma documentação na reunião que eu faço com vocês. Eu não tenho uma fichinha lá que eu fico toda hora olhando a fichinha quando eu vou conversar com vocês. Então, essa é a minha documentação das aulas. Lá eu tenho a documentação das aulas, porque lá está escrito o que, que eu discuti com vocês, onde estava o erro, onde estava a falha, o que, que tem que melhorar, né? Eu não preciso ficar decorando e lembrando, né?
tá? Tá lá escrito, eu vou lá, pego e falo assim, ah, o pessoal tá fazendo isso, então é isso. Então pensa na orientação desse jeito, né? Nessa época, tá, gente, lá no final da década de 1980, né, começou a aparecer a orientação a objeto. Com a orientação a objetos foi que foi possível começar a fazer essa coisa das arquiteturas, pensar em escolhas arquiteturais, porque eu tenho modularização, né? Eu tenho já como organizar melhor, né, o meu software. Então, começam-se a ter as metodologias de desenvolvimento orientado a objeto, eu já começo a falar em arquitetura orientada a objeto, começo a fazer arquitetura em camadas, né, tá? E isso da arquitetura de camadas e toda essa coisa anterior ajudou a gente ter o que a gente tem hoje, né? O MVC, né? O Model View Control, tá? A gente vai até falar um pouquinho dele depois, né? Tá? Mas esse foi um dos primeiros aqui, né? A camada, né? É uma delas, né? Na verdade, o MVC ele deriva da camada, tá? Né? São camadas também, o MVC são camadas, só que são camadas já como padrão, né? Já tem um padrão, né? Então tem o padrão do view, né? Que é toda a parte da interface com o usuário, eu tenho toda a parte de modelo, né, model, que é a parte de modelagem de dados, né, tá? E também o modelo da lógica de negócio e o controller, né, que na verdade o controller ele faz o quê? Ele liga, né, relaciona o view com o model, né, onde ele faz esse controller, ele usa, né, a lógica de negócio, né, até para poder trabalhar aqui na interface com o usuário. É nesse sentido aí que a gente tem essa evolução do software e, né, terminando a década de 1980, o pessoal pensa, né, bom, agora eu consigo fazer alguma coisa, né? E como que a gente chama isso? A gente vai chamar isso de arquitetura, tá? Então agora eu vou falar para vocês sobre arquitetura de software, né? Tá? Que é toda a base para a gente poder montar o documento de arquitetura. Então vamos lá. Bom, o que é definição? Né? Claro, tudo, né? Não é só na computação, tá, gente? Mas em todas as áreas. A gente tem que começar com a definição, né? Porque assim, eu não posso falar assim, né? Lá na medicina, por exemplo, né? O osso do dedo. Ah, tá, o osso do dedo de qual dedo? O dedo do meio. É engraçado, né? Eu sempre fico pensando no dedo do meio, né? A gente tem 5 dedos, né? Qual que é o dedo do meio, né? É 2,5, né? Tá? Não é? É claro, é porque a gente ignora, quando a gente fala o dedo do meio, a gente ignora o polegar e pensa só nos 4, né? Tá? Então a gente pega o que tá aqui no meio, né? Tá? Que é mais compridinho. Mas, gente, será que todo mundo pensa da mesma forma? Né? Então, por isso que eu preciso de uma definição, porque quando eu falar dedo do meio, né, que eu instituí, que é dedo do meio, todo mundo tem que olhar para o dedo do meio, né, como sendo o terceiro dedo contando a partir do polegar. Então, qualquer coisa tem que ter definição, gente, porque senão fica complicado, começa aquelas coisas de, ai, na minha visão, né? Não, não pode ter na minha visão, porque se cada um pega a sua visão, como é que eu vou ter minha comunicação? Como é que as pessoas vão entender o que eu estou falando? Né? Porque se eu estou falando, pensando na palavra com significado e o outro está pensando em outro significado, pronto, já não deu comunicação. Né? Então já dá aquele problema lá que a gente viu em análise de requisito, né? Do trilho, do monotrilho, né? E do trilho normal lá, né? Com 2 trilhos, tá? Então a gente começa com uma definição de arquitetura de software. E a gente tem algumas aqui, né? Tá? Então tudo começou em 1992 com Perry, que diz que arquitetura de software é a descrição da arquitetura de software, é um passo intermediário entre a análise de requisito e o projeto. Essa descrição consiste de elementos arquiteturais, as interações entre esses elementos e as restrições sobre esses elementos sobre as suas interações. Vocês viram que não é muito complicado, né? Tem que ter os elementos, qual que é a interação entre eles e quais são as restrições, quais são as regras que regem cada uma desses elementos, dessas interações. Começaram a estudar um pouquinho mais e em 1995 Jackson, né, faz uma outra definição. Uma arquitetura de software é um conjunto de componentes genéricos acrescidos de uma descrição de propriedades, estilo e regras de interação entre estes componentes. Então ele muda, né, em vez de chamar elementos arquiteturais, ele chama de componentes. Né? Ele diz que esses componentes são genéricos, né, e eu tenho uma descrição de propriedade, estilo e regra. Então, seria aquelas restrições. Então, ele já fala que tem propriedade, tem o seu estilo e tem a sua regra. No mesmo ano, Garland, né, dá uma outra definição. A arquitetura de software é a estrutura de um programa ou um sistema, seus relacionamentos, os princípios que guiam o seu projeto, sua evolução no tempo. A grande contribuição do Garland, né, é porque ele já
coloca a coisa um pouquinho mais próximo, né, do que a gente tem de real, que é o programa, né? Então ele fala que a estrutura do programa, né, e o relacionamento entre essas estruturas. Se você pensar bem, elementos arquiteturais, componentes e a estrutura são todos eles a mesma coisa, só ditos de maneira diferente. E aí ele diz o relacionamento entre eles, né? Então seriam as interações, tá? Que eles falam aqui de interação e ele chama aqui o Galen de relacionamento. Então a grande contribuição de Galen é o quê? Que ele fala de evolução no tempo. Então ele diz que isso não é estático. Não é uma vez você definiu a arquitetura, ele tem que ser desse jeito, eu não vou mudar. Não, eu vou mudar, tá? De acordo com o que eu tiver necessidade. Continuando, terminando uma última coisinha, né? Queria que vocês prestassem atenção nesse desenho aqui, tá? Isso aqui é um esboço de uma arquitetura. Então, a arquitetura, gente, é alguma coisa que eu estou pensando em como é que vai ser o meu software. E no primeiro momento, eu vou rabiscar mesmo, tá? Então, é muito comum a gente fazer isso num quadro branco, em algum lugar, e depois a gente, né, depois que definiu bonitinho, a gente pega e documenta isso para a gente lembrar, né? Então, isso aqui é uma questão de discussão. Mas continuando aqui a nossa definição, né? Em 1996, Shaw, né, faz uma outra definição. Na verdade, vocês vão ver que é muito parecido uns com os outros, né? E eles aumentam, né, ou modificam algumas coisas. Então, ele diz que uma arquitetura de software deve conter a definição dos elementos de projeto que compõem o software, a descrição das interações entre esses elementos, os padrões de composição dos elementos e um conjunto de restrições sobre esses padrões, tá? Então, se a gente pensar, o elemento de projeto é aquele componente que ele falou, a estrutura, tá? Está chamando de elementos de projeto. De novo, a interação, tá? Então, por que que um está relacionado com o outro? Que ele coloca aqui é um padrão de composição, então uso de pattern, né? Então, em 1996, gente, é quando a gente começa a falar de pattern, tá? Então, até 96 eu não tinha o conceito de pattern, né? Então, é por isso que ele começa a falar de padrões de composição dos elementos agora, né? Tá? Então, qual é o pattern que eu vou usar? Eu vou usar algum pattern, né? Tá? E se eu for usar, qual que é? E o conjunto de restrições, então, seria o quê? As características, né? Tá? As regras, né? Que regem, né? Os padrões, né? Porque ele está imaginando naquela época, inclusive, né? Tudo estava girando em torno de pattern, né? Então, para vocês terem uma ideia, tinha até pattern por caso de uso, né? Tá? Que não deu muito certo, né? Isso foi realmente abandonado, né? Tá? Mas como é que seriam esses padrões? Por quê? Porque tanto os elementos da interação entre eles estão seguindo esses padrões, tá? Então, é por isso que você vai falar quais são as restrições do padrão, né? Que o padrão permite fazer isso, mas aqui para esse projeto a gente vai fazer assim, assim, assado, por causa de conta disso, disso e daquilo. Todas essas definições, gente, na realidade, ela tem que ter uma explicação técnica porque eu fiz essa escolha, tá? Esse é o ideal. Tanto técnica, né, como também entre o conhecimento, e aí a gente pode colocar que isso é um dos critérios, né, técnicos, que é a curva de aprendizado, ao quanto a equipe conhece essa tecnologia que está querendo ser utilizada, né? Aqui até vou fazer um esclarecimento, porque foi bem interessante, né? Tive um aluno, eu estou com um projeto aí de TCC, que é a continuação desse projeto de laboratório de engenharia de software, né? Só que eles estão fazendo o quê? A parte do desenvolvimento. E aí, claro que quando a gente vai realmente para o desenvolvimento, né, a gente teve que fazer uma revisão do documento de arquitetura de software, né? Claro que diferente do que eu não vou estar exigindo isso de vocês, né? Mas no caso deles eu vou exigir, porque é o começo, né, do TCC, né? Tá? A escolha, né? Da arquitetura, as escolhas dos elementos de projeto, etc. Eles tiveram que me apresentar o porquê de cada um deles. E aí foi curioso, né? Eu estou até colocando isso porque realmente eu nunca imaginei esse tipo de dúvida, mas houve uma dúvida em relação à curva de aprendizado. Curva de aprendizado, gente, né? Para quem sabe, beleza, né? Mas aqui eu acho que é interessante a gente comentar. A curva de aprendizado é o quanto você precisa de esforço para aprender, tá? Então, quanto mais alto a curva de aprendizado, mais difícil é de você usar. Quanto mais, né, baixo é a curva de aprendizado, significa que você tem que estudar menos para aprender. E essa curva de aprendizado, claro que você pode ter como parâmetro, né, se você não entende nada. E aí, qual é essa curva de aprendizado? Mas dentro da equipe, a gente pode usar como critério qual a curva de aprendizado da equipe, entendeu? Quanto que essa equipe demora para aprender essa nova tecnologia, se vale a pena ou se não vale a pena. Então, aqui é só essa explicação em relação à curva de aprendizado.
Mas vou continuar aqui na definição da arquitetura de software. Em 2003, né, na sua norma 1461, então, 71, então a gente já pode falar que existe uma definição padrão, né, porque quando entra o I3E na história, a gente tem uma definição padrão. Ele diz que a arquitetura é a organização fundamental de um sistema que contém os seus componentes, o relacionamento entre eles e com o ambiente e os princípios que guiam o seu projeto de evolução. A gente já tem a organização, né, do sistema, então a gente está falando da arquitetura de sistema, com os componentes, né, que são os elementos do projeto, o relacionamento, que são as suas interações, né, entre eles e com o ambiente, tá? O ambiente é onde isso vai ser executado, né? E os princípios que guiam seriam um conjunto de restrições, um conjunto de regras, né? Que estão relacionados com todos esses componentes aqui, né? Temos aqui a evolução, ou seja, de acordo com o tempo, né? Então, vocês viram aqui que o I3E basicamente fez aí, né, uma junção de todas as definições que foram montadas até o momento, tá bom? Então é isso que a gente tem como definição de arquitetura de software. Então o que a gente tem, né? Que a arquitetura de software é uma área emergente de engenharia de software, né? Se a gente pensar, nasceu em 1990, né? Tá? É, pouco tempo comparado com a medicina, comparado com a engenharia civil, né? Tá? Então tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo. Tá? E o que é mais complicado, gente, né? A tecnologia não para, a evolução não para, então cada vez mais tem coisas novas acontecendo e às vezes não temos o tempo adequado para acompanhar todas essas evoluções, né? A gente vai até falar um pouquinho disso depois, tá? Para vocês terem uma ideia, o ano passado, né, eu olhei dentro da Carnegie Mellon, né? Carnegie Mellon é que tem o Instituto de Engenharia de Software, né? Da onde começou toda essa história aí, né? De lá em 1960, né? A respeito de o que é engenharia de software, processo, método, ferramenta e tudo mais. E eles estão com uma disciplina nova, né, que é o Artificial Intelligence Engineering, né? Ou seja, como é que nós vamos ter métodos, técnicas para o desenvolvimento de sistemas baseados em inteligência artificial. Então, só para dizer para vocês que né, emergente, tá? Vocês podem passar em 1990, século passado, etc. Mas se a gente olhar, né, comparar com a medicina, com a engenharia civil, né, realmente, né, isso aqui é muito novinho. E o que é, né, aqui, né, colocando de novo a arquitetura de software, né, o conjunto de elementos computacionais que representam a estrutura e organização do aplicativo. Descrição mais abstrata no ciclo de vida do software, tá? Então, assim, eu ainda não sei exatamente, eu não tenho lá o código, eu não tenho lá a funcionalidade bonitinha, mas eu sei que a funcionalidade vai ser regida e vai ser desenvolvida baseado naquilo que está na arquitetura do software. É isso que eu tenho que pensar, por isso que é uma abstração, uma descrição abstrata, né, no ciclo de vida do software. A arquitetura é que faz o conjunto das partes trabalharem juntas como se fosse um só. Então, a arquitetura é que vai integrar modelagem de dados, a interface humano-computador, né? Vai juntar também a parte do sistema operacional, se eu vou ter um sistema inteligente, vou ter um módulo inteligente ou não. Então, eu vou juntar tudo isso para ele trabalhar como se fosse um só. Né? Então, a arquitetura vai mostrar como é que vai ser essa junção, essa integração de todo mundo. Né? De tal maneira que eu posso pedir o desenvolvimento por separado, por cada grupo fazendo isso, mas todo mundo sabe aonde tem que chegar em comum para que tudo se converse, tá? Então, por isso que a arquitetura, e assim, se vocês pensarem hoje, com uma gama enorme de coisas que a gente tem, possibilidades que a gente pode usar, é cada vez mais necessário e importante que eu planeje essa arquitetura de software antes de começar a desenvolver, senão a probabilidade de eu ter que refazer grande parte do meu projeto é muito grande. Eu não sei o quanto, vou ser bastante sincero, eu não sei o quanto as pessoas estão entendendo isso. Porque como a coisa está correndo muito rápido, tá? As pessoas às vezes não veem. O que elas fazem? Usam frameworks prontos. Nada contra framework pronto, gente. Não tem problema com framework pronto. O problema do framework pronto é que ele é feito para resolver um problema. Será que é o problema que você está tendo? Será que é o problema que você quer resolver? Será que é o software que você quer desenvolver, que ele está lá? E aí o que você faz? Você escolhe aquele framework que você conhece, que alguém falou, viu, tal, etc. Aí começa a não dar certo. Aí começa a fazer o quê? Gambiarra. Começa a fazer um negócio aqui, outra colar.
E aí vira aquele Frankenstein que a gente fala, um montoado de coisa que a gente não sabe por que funciona. Quando dá erro em um lugar, você não sabe onde vai afetar, né? Conserta uma coisa, fica ruim em outra. Aí você vai lá, demora 2 horas para fazer o processamento, demora, né, 15 minutos para o cara mudar a tela. Por quê? Porque de repente você fez uma escolha errada no início do projeto. Só que você já montou tudo. Como que você vai fazer para mudar isso? Fica numa sinuca de bico, né? Tá? Então, é por isso que eu falo, eu não sei o quanto as pessoas estão entendendo que a parte da arquitetura de software é super importante, tá? O seu planejamento e o seu pensar antes de desenvolver. Estou aqui nessa videoaula justamente para tentar alertar vocês com relação a isso, tá bom? Todo aplicativo possui uma arquitetura, tá? Se ela é boa, se ela é ruim, se ela foi pensada, se ela está representada ou não, é outra questão. Você pega qualquer um. Agora, o grande problema é a gente engenharia reversa, né? Que é engenharia reversa, né? Engenharia reversa, quando você pega o negócio que está pronto e começa a desenhar para ver como que ele foi desenvolvido, como é que ele está. Nossa, gente, tem cada sistema que se você faz engenharia reversa, só de você começar a fazer o desenho, você já percebe onde está o erro. Onde as pessoas não pensaram nem um pouquinho, foram fazendo aleatoriamente, foram montando, 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 porque uma coisa não conversa com a outra. Eu já tive essa experiência, tá? De pegar, né, um desenvolvimento de software, onde eu fui fazer engenharia reversa, a ferramenta Case eu não conseguia fazer engenharia reversa, gente. Eu fui fazer engenharia reversa na mão. Quando eu fiz aquilo na mão, eu falei assim, se eu mostrar isso para qualquer um, né, ninguém compra esse software. Por isso que eu resolvi, né, até, né, assim, eu mostrei mais ou menos, né, tal, etc, né, para as pessoas, mas, né, realmente complicado, né. Então, a descrição do comportamento de cada elemento é parte da arquitetura, porém suprime detalhes da implementação, foco em elementos significativos. Então, assim, descrição do comportamento, então, como é que vai ser a modelagem de dados? A modelagem de dados, na parte dela vai ser em análise, vai ser em modelagem estruturada, modelagem de dados relacional. Quando eu digo isso, gente, tem toda uma questão que já está colocada lá. Você sabe que você vai ter que fazer uma modelagem de dados, vai ter que definir tabela, você vai ter que definir os atributos, né? Tá? Então, você já sabe como que você vai fazer o relacionamento entre essas tabelas, tá? Então, é isso que ele está falando, que é a descrição do comportamento de cada elemento. Na modelagem de dados, eu vou usar o banco de dados relacional e eu já sei o que eu vou fazer. Agora, quando eu fizer o desenho da modelagem de dados, então eu tenho lá a tabela cliente, a tabela produto, o relacionamento entre cliente e produto, né? Eu tenho lá no cliente, eu tenho o nome, CNPJ, né? Tá? Então, quando eu tenho esses detalhes, eu já estou falando de implementação. Eu não estou mais falando de arquitetura. Tá? Arquitetura, quando eu falo assim, eu vou usar a modelagem de dados relacional para esse sistema. Tá? O desenvolvimento dele, aí já é implementação. Vai realmente lá a parte do projeto, não é mais arquitetura. A arquitetura é influenciada pelo seu ambiente e possui um escopo particular. Tá? Por quê, gente? Algumas decisões que eu posso tomar é por conta do meu ambiente. Vamos supor, se a gente estiver em São Paulo, logo, logo, né, a gente vai ter o 5G, então em São Paulo tem o 5G. Então eu posso colocar na minha arquitetura, né, o uso da tecnologia 5G. Aí, gente, eu vou desenvolver esse mesmo software lá no Amazonas, lá em Manaus, né, tá? Não em Manaus, tá? Mas no interior do Amazonas, onde eu não tenho tecnologia 5G. Ou eu até tenho, mas o meu cliente não tem possibilidade de acesso à tecnologia 5G. Eu posso usar a mesma arquitetura que eu usei aqui em São Paulo? Não. Posso ter o mesmo sistema, mas a minha arquitetura vai ser diferente, tá? Porque lá eu não posso usar 5G. Por isso que ele está falando que ele depende do ambiente, ele pode possuir um escopo particular. Aí que você pode falar, então vou fazer o seguinte, São Paulo a gente também não usa 5G, para tornar todo mundo igual. Aí que vem um problema, gente. São Paulo tá todo mundo usando 5G, é rápido, tal, etc, etc. E o seu sistema não vai ter 5G, porque a sua explicação é porque você também tem isso no interior, não cola, tá? Então, de repente, você vai ter que ter um sistema com tecnologia 5G, que vai ser usado em São Paulo e nas grandes capitais, ou nos locais onde tem 5G, mas ele precisa se integrar à tecnologia não 5G. Você vai ter que estudar essa arquitetura de como é que você vai fazer isso. Por quê? Porque para o cara que tem 5G e para o cara que não tem 5G, o cliente, o usuário final, né, tem que ser transparente.
Ele não tem que saber que ele não está funcionando porque ele não tem 5G. Então, tudo isso, gente, não dá para fazer na hora que você está programando. Você tem que pensar isso antes. Você tem que pensar nessa arquitetura, pensar nessa definição abstrata, sem o detalhe da implementação. Tem que pensar lá, né, no código que tem, né, que está relacionado com aquilo. Cada vez mais, né, é bem interessante, gente, porque no passado eu não tinha muito como, né, explicar a importância de arquitetura de software, né, de fazer um planejamento de arquitetura de software, porque basicamente já tinha um, né, a gente só tinha meia dúzia aí de tecnologia para escolher e bastava, né, estava funcionando. Agora não, gente. Você pensar na interface homem-máquina, eu preciso escolher. Será que eu faço uma interface, né, com HTML comum, né, um site? Eu vou usar o aplicativo, se eu vou fazer o aplicativo, é Android, Apple, é tudo igual? Não. Né? Eu vou usar a realidade virtual? Por que eu vou usar a realidade virtual? Será que eu posso usar a realidade virtual nessa solução? Metaverso. Vocês viram aqui, ó, que em poucos minutos, na interface homem-máquina, eu já falei de 4 tecnologias que você tem que escolher. Aí você fala assim, não, eu vou usar o metaverso porque está todo mundo usando. Mas será que o seu público é um público que vai entender usar o metaverso? Ah, ele tem que aprender. Não. Nós estamos aí, né, com umas soluções, né? E essa grande propaganda que eu consigo fazer coisa personalizada. Afinal de contas, eu vou olhar a diversidade. A diversidade pode me dizer, né, que aquele público ou parte daquele público não se adapta a metaverso. Então, assim, cuidado, tá, gente? Porque se você fizer somente um tipo de solução, você vai ter cada vez mais excluídos digitais, menos gente conseguindo acessar a sua solução. Por consequência, menos clientes. Então, isso tudo está relacionado, isso é intrínseco, né? Tá? E aqui, querendo mostrar para vocês a importância de a gente fazer esse tipo de análise e planejamento. Mas vamos lá. Aqui é para mostrar para vocês os níveis de abstração de software. Então, tem aqui a parte da arquitetura, que vocês viram aqui. Eu peguei uma de orientação a objeto, né, em uma arquitetura em camadas, mais para a gente, né, ilustrar, mas porque aí aqui eu tenho, né, o uso, né, da mesma tecnologia nos 3 níveis de abstração. Tá? Então, aqui eu tenho em camadas, uma arquitetura em camadas, eu tenho a camada de aplicativo, o específico de negócio, o middleware, né, e o software do sistema. Tá? Então, é assim que ele montou essa arquitetura. Essa arquitetura ela vai ajudar a montar o projeto. Então, aqui eu tenho o diagrama de classe, onde esses diagramas, né, onde essas classes vão estar relacionadas a cada um desses componentes aqui. E aí eu vou falar, de repente, esse diagrama de classe é só para esse componente aqui. Por quê? Porque o projeto já está falando da coisa lá desenvolvida, o como mesmo, né? Então, eu já estou falando qual que é a classe que eu vou ter, quais são os atributos dessa classe, quais são os métodos dessas classes, esse é o projeto, tá? Eu posso ter o projeto do banco de dados, a modelagem do banco de dados, né, relacional, vai ser uma outra parte do projeto, e isso tudo aqui vai virar o que? Implementação, que é o código. Então, em cada uma desses atributos, eu vou ter o meu código. Se a gente pensar em termos de modelagem de dados relacional, eu vou ter o quê? Eu vou ter minha criação de tabelas, meu include, né? Tá? Include não, desculpa, né? Mas create table, né? Então, toda aquela parte do modelo físico, né? Tá? Que deixa de ser código, né? Para eu conseguir desenvolver a minha modelagem de dados, tá? Né? Vou ter lá o código da minha interface, né? Então, eu posso ter o HTML, o PHP, o JavaScript, né? Tá? E tudo que eu puder, né? Que eu precisar ter lá, né? Em relação ao meu código, mas isso aí já é a parte, né? Operacional mesmo, né? Hard, né? Então, as minhas APIs que eu usei e tudo mais, né? Tá? Então, esses são os 3 níveis de abstração, arquitetura de software. Bom, a arquitetura de software, por que ela serve, né? Eu já falei, basicamente já contei isso para vocês, né? Mas vamos colocar aqui, né? Resumido aqui nesse slide aqui, o que é, né? Ela fornece uma base para as outras fases de desenvolvimento de software, então a arquitetura pondera as necessidades dos usuários. Então, assim, o que acontece? Vamos lá, supondo que eu falei assim, não, essa história do usuário eu vou implementar. Aí você vai lá e tenta ver como é que é a arquitetura, quais são as possibilidades de desenvolvimento. Chega à conclusão que para desenvolver aquilo, ele vai passar do custo, né, do projeto. Então tem um budget do projeto, né? Tenho lá o valor do projeto. Se eu for implementar isso, eu vou ultrapassar esse custo. Eu posso chegar para o cliente e falar assim, olha, a gente pode desenvolver isso aqui
mas vai custar mais tanto, porque eu vou ter que usar isso, vou ter que usar aquilo, vou ter que fazer assim, vou ter que fazer assado. O que é importante é que a arquitetura vai explicar por que você está fazendo um aumento de custo, ou até aumento de mão de obra. Olha, para desenvolver esse pedaço aqui, eu vou precisar disso, 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 vou ter que ter mais gente, eu vou ter que fazer isso, vou ter que ter um especialista em agro, eu vou ter que ter um engenheiro agrônomo, por exemplo, né, se eu estiver fazendo algum sistema para agronegócio, né, eu vou ter que ter um veterinário, né. Essa arquitetura, ela vai ponderar as necessidades do cliente, né. Então você pode chegar e aí o cliente pode falar assim, não, tá, eu banco. Não, não, vai passar, então vamos tirar isso, vamos ver com o que a gente vai fazer. Então, são algumas coisas que a arquitetura vai ajudar na hora de decidir se eu vou ou não implementar aquela necessidade. A arquitetura incorpora decisões racionais, tá? Então, não é porque eu quero, porque eu gosto, porque eu conheço, porque eu acho mais bonito, tá? É porque o projeto necessita disso, disso, daquilo, por conta disso, disso, disso. Então, são minhas respostas técnicas. Muito mais fácil de você conseguir até desenvolver, implementar e falar qual é a necessidade daquela arquitetura. A arquitetura influencia na estrutura da equipe, tá? Então, de acordo com como é que eu vou fazer o meu desenvolvimento, porque é a partir dela que eu vou também pensar como é que vai ser o meu processo de desenvolvimento de software em relação ao sprint, por exemplo, né? Eu vou conseguir saber, nesse sprint eu vou precisar de quem, né? De quais perfis eu preciso para desenvolver essa parte, né? E no projeto como um todo, quem eu vou precisar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma parte de sistema inteligente no sistema que eu estou fazendo. Vamos supor que eu estou fazendo rotatividade de cultura e eu preciso de um engenheiro agrônomo porque eu preciso da parte inteligente, como é que eu vou decidir, né? Porque o meu sistema vai dizer, né, o que ele vai plantar e quando ele vai plantar. Então, eu vou precisar de um engenheiro agrônomo, mas eu vou precisar de um engenheiro agrônomo em todo o processo? Talvez não. Talvez eu só precise dele naquele módulo inteligente. Isso vai definir como é que vai ser a minha estrutura da minha equipe. O papel da documentação da arquitetura é deixar claro para a equipe de desenvolvimento como desenvolver o aplicativo, né? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter produção em paralelo, gente. Eu não vou, né, para poder ter produtividade, eu não posso ter uma única pessoa fazendo tudo. Se eu tiver coisas acontecendo em paralelo, isso significa que eu tenho coisas sendo desenvolvidas, né? Em vez de desenvolver um pedaço de cada vez, eu tenho dois pedaços sendo desenvolvidos de uma vez. Então, lá no final, eu vou juntar essas duas coisas e vai estar funcionando. Só que para eu ter certeza que aquilo vai pronto para integrar, que não vou ter problema, né, de um parafuso encaixar e o outro não encaixar, o buraquinho, né, para o prego, né, para o parafuso, né, não tá casando, né, com o buraquinho de onde eu vou colocar as coisas, né, tá? Então eu preciso ter essa documentação, eu preciso dessas medidas. Então, assim, a gente tem isso numa planta de uma casa, tem isso no produção de um carro. Por que a gente não vai ter aqui no desenvolvimento de software, onde eu tenho caixinhas, né? Minhas APIs têm que grudar uma na outra, né? Eu grudei elas, né? Tá agora essa caixona grande, né? Tá tem que grudar com a outra caixona grande que foi desenvolvida lá. Então, para isso, eu preciso saber como isso se gruda e tem que dar certo, né? Tá? Então, é para isso que vai servir a documentação nesse caso. Projetar os requisitos para uma arquitetura robusta, né? Tá? Uma arquitetura que não seja frágil, que consiga implementar qualquer coisa que eu queira, desde que seja definido, né, que foi definido no meu sistema. Mas do jeito que são feitas coisas algumas vezes, nem isso é, né? Tá? Mesmo com o sistema lá, ele não consegue implementar tudo, né? Então, é para isso que vai servir essa documentação também, né, para ajudar a projetar isso. Adaptar a arquitetura para o ambiente de implementação. Não se esqueçam, tá, gente? Uma coisa é o ambiente onde o sistema vai rodar, vai ser executado. Outra coisa é qual ambiente que eu vou usar para implementar. Eu vou precisar de ter um ambiente de teste igual ao meu ambiente de execução. Eu vou ter que ter que tipo de máquina. Por exemplo, eu vou fazer uma parte do sistema inteligente que eu tenho que ter treinamento com rede neural. Tá, para fazer treinamento de rede neural eu preciso de servidor robusto, eu preciso de alta capacidade de processamento. Eu tenho. Aí é o seguinte, gente, essa alta capacidade de processamento, né, HPC, né, High Performance Computing, né, tá, não precisa ter no cliente, porque eu preciso para treinar minha rede. Uma vez treinada, tá, quando eu for colocar ela para produção, ela já está treinada, né, mas para o treinamento eu preciso de, né, preciso de servidor robusto, preciso de capacidade de armazenamento, né, tal, etc. Então, eu tenho que ver como é que vai ser meu ambiente de implementação, o que, que eu vou usar. E tem que estar casado com a arquitetura que eu vou desenvolver, né?
porque senão eu não consigo fazer as coisas. Então, esse aqui, né, inclusive, quando eu falei para vocês, né, mudando aqui um pouquinho de assunto, não é mudando de assunto, estando no mesmo assunto, né? Tá? Tem muita gente que fala assim, não, eu quero fazer, né, um sistema inteligente que eu vou lá, vou treinar a rede, né? E aí eu falo assim, e o seu servidor? Você tem um servidor robusto, né, que consegue processar, né, uma rede de quantas camadas, tá? E aí o cara fica com aquela cara de não sei, não é no seu notebook que você vai conseguir fazer isso. Sinto muito. Então você vai ter que ter um ambiente de implementação, tá? Principalmente nos casos de sistemas inteligentes aí que você usa principalmente rede neural. Definir padrões, mecanismos chaves e estratégias de reusabilidade, tá? Então você vai ver quais são os padrões que você vai usar. Mecanismos chaves a gente vai falar em seguida, porque vocês vão ter que desenvolver isso dentro do documento de arquitetura de software, né? E estratégias de reusabilidade. O que eu vou reusar, não vou, o que eu vou fazer.